Nós vamos atualizar para vocês informações sobre a guerra agora. Seguimos atentos ao que acontece neste momento no Oriente Médio. O Fabrício Naitsky, nosso editor de internacional, chegando por aqui, né, Lívia, para nos ajudar. Pois é, porque a situação da crise humanitária na faixa de Gaza segue chamando a atenção das autoridades de todo o mundo. A gente tem trazido informações sobre esse levante da comunidade internacional para tentar amenizar o sofrimento de quem está na faixa de Gaza. Como está essa movimentação, Naitsky? Olha, muita atenção nesse momento, viu, Lívia? Primeiro, a gente tem destacado já há alguns dias a questão da falta dos combustíveis, porque os combustíveis são necessários para manter a eletricidade dos hospitais que estão usando geradores. A gente destacou, inclusive, a questão dos bebês, pelo menos 120 bebês que estão em incubadoras e precisam da energia elétrica no hospital para continuarem vivos. A ONU, a Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos, já alertou para uma falta de combustíveis e que precisam entrar o mais rápido possível para que isso seja restabelecido. Segundo Israel, o Hamas tem sim combustível disponível na faixa de Gaza, mas não quer entregar e por isso Israel se nega, então, a liberar essa passagem de combustível, também de outros suprimentos básicos para atender essa região. Mas o destaque agora, Lívia, extremamente importante, vocês já falaram aqui que o embaixador de Israel na ONU disse que vai negar a liberação de vistos para funcionários da Organização das Nações Unidas. A gente teve agora há pouco também uma outra manifestação extremamente importante e que mostra, assim, um pouco desse descontrole diplomático no momento que vem do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Ele acabou de dizer, foi uma declaração que ele deu agora há pouco no parlamento turco, dizendo o seguinte, era uma pessoa considerada inclusive neutra nesse conflito, tá? E agora teve um posicionamento mais forte. Descartou a possibilidade de chamar o Hamas de grupo terrorista, usou a expressão liberação. E tem falado o seguinte, Lívia, que o Hamas possui combatentes que eles usam um termo em árabe chamado mujahidin, que significa ali muçulmanos que lutam pela própria fé. Disse, inclusive, que Israel tem abusado da boa vontade turca e esses países que tinham ali uma espécie de aproximação nos últimos meses se encontraram na ONU no mês passado durante a Assembleia Geral. Houve um aperto de mão, uma expectativa de aproximação e agora caiu tudo por terra. Inclusive, o Recep Tayyip Erdogan disse que tinha uma reunião marcada com o governo israelense e anunciou hoje mesmo o cancelamento dessa reunião. Amanda Klein e Cláudio Dantas também vão analisar essa ofensiva de Israel agora contra a ONU. Amanda, quais são os riscos disso? O risco é claro, Lívia, o risco é de Israel fazer uma propaganda negativa perante a comunidade internacional. Os problemas de Israel com a ONU não vêm de hoje, principalmente com a Comissão de Direitos Humanos, que criticam e condenam Israel por uma série de arbitrariedades. Esse conflito ele tem várias camadas e ele é multifacetado. Acho que a gente se perde rapidamente e facilmente numa retórica ideológica. Então, é lógico que é preciso reconhecer os ataques terroristas do Hamas, assim como é forçoso reconhecer a ocupação de Israel em territórios que, desde a guerra de 1967, são reconhecidos pela ONU, pela comunidade internacional como território palestino, mas é ocupado por Israel, vem avançando com os assentamentos da Cisjordânia. É lógico que isso, em momento algum, justifica os atos bárbaros perpetrados pelo Hamas, mas a gente precisa reconhecer todos os atos, todos os lados desse conflito, que é muito complexo. Outra coisa, Israel precisa ter minimamente um planejamento político, estratégico do que pretende fazer com Gaza depois que eliminar o Hamas, se conseguir eliminar o Hamas. E precisa apresentar um plano também minimamente palatável para atender a questão humanitária que se agrava em Gaza. O que o Major falou, que nós entrevistamos aqui, mas já abriram os corredores humanitários, entraram em 34 caminhões, isso é irrisório. A ONU diz que seriam necessários pelo menos, 2.000 caminhões por dia, com suprimentos, não só combustível também. E não adianta falar, o Hamas tem combustível. Hamas é um grupo terrorista, uma organização terrorista, não vai dar combustível para a sua população. O que temos hoje é uma questão muito concreta de pessoas, de hospitais que não conseguem funcionar por falta de combustível. Está acabando tudo, já acabou eletricidade, comida, água e combustível. Sem gerador, sem incubadoras funcionando para bebês recém-nascidos. A gente não pode, tem que ter uma governança mundial, tem uma legislação mundial mesmo em tempos de guerra.
guerra. E isso tem que ser respeitado, tem que ser obedecido. Israel também não pode agir arbitrariamente contra tudo o que diz todas as declarações e compromissos e tratados que foram impostos justamente depois da Segunda Guerra para que situações como o Holocausto, que foi o ato mais bárbaro que a humanidade já, pelo menos nos tempos recentes, né, já presenciou, e não faz tanto tempo assim, faz menos de um século, para que loucuras como essa não se repitam. Dantas? Sua análise, Dantas. Essa manifestação do embaixador de Israel, ela não é sem motivo. Naturalmente, a gente tem visto a ONU, especialmente o secretário-geral, que naturalmente é o porta-voz, né, da entidade, tomando um lado deste conflito. E isso não é possível, né, não é tolerável nesse sistema de governança, especialmente quando se trata de um Estado reagindo a uma ofensiva bárbara, a um ataque bárbaro, promovendo então essa contraofensiva contra um grupo terrorista. É bom que fique claro, talvez o Guterres não tenha entendido isso ainda, é bom que deixe claro que se trata de um grupo terrorista que utiliza os palestinos como escudo humano, O que a ONU está tentando fazer é colocar a responsabilidade do drama dos civis palestinos, das mortes que estão acontecendo nesses ataques, em Israel, desconsiderando que o Hamas está utilizando esses civis e essas crianças e famílias como escudo humano. Então, naturalmente, Israel, essa manifestação, ela é feita não é feita sem apoio, né? Nós teremos aí manifestações, muito provavelmente nas próximas horas, de outras lideranças do próprio governo americano, porque Israel não está sozinho nesta briga, né? Ontem tivemos a manifestação do presidente francês também, pedindo inclusive a reorganização de um arco de alianças, de uma iniciativa internacional de combate ao terror. E é disso que se trata. E a ONU deveria estar preocupada em combater o terror.